gente, boa noite. Acabei de chamar o Robson aqui, vamos esperar ele entrar para começar a nossa live. Boa noite. Boa noite, Robson. Nossa, deixa eu pôr esse lugar mais longe aqui, que tá bem muito na minha cara. Não parece um... Então, essa live, na verdade, é uma devolução do convite, né? Porque no último mês o Robson também me chamou no Instagram dele, meio que eu convidei, mas ele fez de conta que ele eu me convidei e ele daí me convidou, né, para estar fazendo uma live sobre o complexo de heroína de Mulher Maravilha. E aí, nesse final de semana passado, a gente teve a ideia de falar sobre esse tema super polêmico, que é a questão do aluguel do Airbnb entre Felipe e Dona Verônica. E que rendeu pano para manga também dentro da psicologia, né? De pensar a respeito dessa questão da sexualidade, da moralidade, dos lugares onde se pode ou não, né, viver a sua sexualidade de forma possível ou proibida, que tem a ver também com todo esse aspecto da moralidade a respeito do sexo ou da sexualidade. Então, eu e o Robson, a gente resolveu falar sobre isso. Queria começar apresentando também o Robson, né? Apesar de a gente já ter feito uma live juntos, espero que hoje a gente tenha outras pessoas também, um público novo e também as pessoas que já acompanharam a nossa live passada. Mas como as pessoas aqui já me conhecem, ou talvez não, né? Porque também tem o público do Instagram do Robson e também as pessoas que talvez viram nas outras páginas. Eu sou a Jana, sou psicóloga clínica e também historiadora e trabalho com psicologia analítica e junguiana, assim como o Robson, que também é psicólogo de abordagem analítica e junguiana e trabalha também com psicologia clínica já há muito tempo e também com experiência no serviço público aqui em Santa Catarina. Então, queria passar também a palavra de início para você, Robson, para você falar um pouquinho mais também e abrir a nossa conversa de hoje e o nosso bate-papo sobre esse assunto mega polêmico. Acho que vale a pena a gente ressaltar que você achou que eu não estava acreditando na sua proposta de falar sobre isso, né? Eu Que tive que você... ressaltar, é sério? E aí eu ressaltar, eu entendi que é sério, a gente vai fazer, né? E até de não deixar passar muito tempo, porque foi algo que aconteceu agora, né? As pessoas estavam discutindo isso. E acho que eu te mandei um artigo hoje que eu não sei se você teve tempo de ler sobre a PrEP de sífilis e Sim, eu abri e que, olhei, sim. e que me chamou muita atenção no final, né? Que termina dizendo como as pessoas deveriam compreender que o melhor para tudo isso é serem monogâmicas, é terem menos parceiros. Então, como a moralidade está envolvida na questão das ISTs o tempo todo, né? E envolvida em todas as questões de sexualidade, que é muito do que a gente acabou decidindo por falar hoje, né? Que Uhum. o que está envolvido ali não é só uma questão de regra, é uma questão de regras e moralidades sociais e não apenas do aplicativo, né? Mas até a nossa conversa no começo do vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre isso, porque eu te levei a sério desde o momento, eu te juro. Mas eu entendo a dúvida de se você estava sendo levado a sério, porque tem essa questão das pessoas não, né, muitas vezes terem dificuldade mesmo de falar sobre sexualidade, de falar sobre esses tabus, e ainda mais um tema que gerou um monte de polêmica e opiniões para, não vou nem dizer dois lados, né, porque gerou opiniões para várias vertentes diferentes. Então, confesso que quando você falou, já mexeu comigo e disse, vamos, porque a gente precisa discutir como assim não pode transar na casa do Airbnb? De onde veio essa regra? Como é que estão discutindo isso? Então tem uma nuance gigantesca de coisas ali que vai muito bem muito além do transar ou não transar simplesmente numa casa, né? E aí eu nem sei por onde a gente começa tudo isso, porque a primeira é isso, né? Qual é o nosso ponto do quais são as casas ou os ambientes que a gente se dá ao direito de transar ou não. E quando eu falo a gente mesmo, né? As pessoas que a gente atende, as pessoas que a gente conhece, nós mesmos, assim, quais são os lugares que a gente se permite ou não permite ver a nossa sexualidade. Eu acho que o começo, né, é importante contextualizar também a É polêmica, porque verdade. talvez nem todo mundo que está assistindo saiba o que aconteceu.
né? Mas o que foi o ocorrido? O ocorrido foi um vazamento de áudios de WhatsApp, onde duas pessoas conversavam sobre o aluguel de uma casa no Airbnb. Né? E o que rolou ali nessa troca de áudio? Era uma troca de áudio justamente entre o Felipe, que era o locador, né? E a dona Verônica, que foi a anfitriã, como é chamada na plataforma do Airbnb pra, para os locadores. E aí eles estavam falando justamente a respeito da do objetivo da locação. E a dona Verônica mandando esse áudio para o Felipe, dizendo que ele feriu as regras do Airbnb, porque ele deveria ter consultado ela se no local poderia trepar, porque ele fez uma suruba, né, nas palavras dela, no lugar, e colocou os amigos, já também numa visão bem heteronormativa, né, que foi o que tu trouxe no começo, que ela disse assim, e colocou os amigos que você levou e as amigas que você levou para trepar, no sentido, né, de as amigas com os amigos. Então já tem uma moralidade heteronormativa também presente na questão. E o Felipe respondeu de forma muito extrovertida e despojada, dizendo para ela, né, olha, dona Verônica, me admira a senhora achar que eu vou pagar uma fortuna dessa de aluguel por uma casa e eu não vou trepar. Então, é espantoso que a senhora pense isso, sendo que eu aluguei justamente com esse objetivo. Então, essa foi a polêmica e a briga ali entre o Felipe e a dona Verônica, onde o Felipe dizia que se admirava com o espanto da dona Verônica e a dona Verônica acusava o Felipe de ter ferido algumas regras do Airbnb. E entre elas, o fato de ter utilizado os quartos da casa, porque ela alegava no áudio que ela emprestou um quarto para ele poder dormir e não sair dali embriagado. Então, por que contextualizar? Né? E por que falar das regras também do Airbnb, que até foi uma coisa que eu comentei com o Robson essa semana, da importância da gente pensar as regras para entender qual que é o problema, porque às vezes a gente não entende o real problema das coisas. E o real problema, nesse caso, não está nem na questão da pandemia e nem na questão das regras. Por quê? A princípio, a gente olha para esse caso e eu vi muitas pessoas dando razão para a dona Verônica, e no princípio, assim, à primeira vista, até eu entendi o lado dela, porque a gente está vivendo uma situação sanitária de risco, a gente está vivendo uma pandemia. Então, a ideia de reunir 15 pessoas para uma suruba ou para uma festa ou qualquer coisa que seja, parece meio insana. Porém, né, qual que é a situação de tudo isso? O Felipe, ele não mentiu para a dona Verônica que ia ser um almoço de família. Né? Ele não mentiu que ia ser ele e os pais e os primos. Ele foi sincero dizendo que ele estava alugando espaço para um churrasco de aniversário com 15 pessoas. Então, quando a dona Verônica ela aluga essa casa, ela está ciente que ela está indo contra as regras sanitárias e promovendo, de certa forma, uma festa clandestina. Né? Porque daria para dizer que talvez o medo ali que a dona Verônica tem é de até ser presa ou denunciada por estar rolando uma festa clandestina na propriedade dela. Mas não, ela estava ciente disso. Então ela alugou a casa com esse objetivo. E ela alugou, mais do que isso, a casa como um espaço por inteiro, que é uma das opções que tem no Airbnb. Né? Então ela não estava fazendo um favor de permitir o uso dos quartos, porque ela estava alocando ali uma propriedade por inteiro e não naquele modo de locação de um cômodo dentro de um apartamento onde moram pessoas, né? E onde iriam ter pessoas. Então é todo um cenário que deixa explícito que a perspectiva da dona Verônica não é com relação à pandemia, ou com relação a não querer uma aglomeração na casa dela, ou com o Felipe ter ferido alguma regra de utilização dos cômodos da casa. Que a questão é moral, né? Que a questão é justamente com a prática de sexo dentro da casa. E por isso, né, a importância da gente também olhar para essa questão das regras e até ver com uma visão crítica essa ideia da questão sanitária, porque a dona Verônica alugou ciente de que ia rolar uma festa ali. Eu acho que também é legal a gente pôr um ponto aí, né? A gente começou conversando sobre isso, por causa até te mandei um texto da Ana Canossa brincando com essa questão, né? De que parte assim, como que ele tem a audácia de dizer que já transou até em banheiro, em banheiro químico e transa na minha casa onde eu mesmo não transo, né? Que tem uma dessas questões que pega nessa questão de moralidade
de um jeito até mais forte. E se a gente olha nas questões de regras, como você estava falando, tem essa importância, né? Mas entender assim, mesmo que ela tivesse locado a sala, né, o salão de festas da casa, e emprestado um quarto para ele dormir, isso ainda não tira todo o restante, porque a questão não é só se usou os quartos ou não. Né? Assim, tá, então se a questão foi eu não aluguei os quartos, digamos que fosse esse o ponto, a questão do foco todo não foi para você usou os quartos e eu não te autorizei a usar os quartos e você não alugou os quartos. Não era isso que estava em discussão. O que estava em discussão era justamente as práticas sexuais. Sim. E até foi uma questão que a gente colocou assim, né? Rodou tanto vídeo sobre isso que até teve umas dúvidas ali, a gente discutiu se as câmeras eram só as câmeras dos celulares ou se tinham também câmeras na casa. Porque se tivessem câmeras na casa, e eu acho que tu tem essa informação melhor do que eu, porque os que eu vi eram todos de celular, assim, se tem câmeras na casa e a pessoa está filmando, isso é contra as regras da BMI, enquanto anfitrião. Eu não posso ter câmeras na casa e não informar a pessoa que eu tenho câmeras na casa. Né? Exato, é uma regra explícita do Airbnb. E tem vários textos de blogs, mas também vídeos que pessoas gravaram fazendo análise desse caso lá no TikTok, falando a respeito de que parece que algumas das filmagens e algumas fotos também que estão rolando ali da área externa seriam de câmeras da casa. E aí, que não é uma informação da qual eu tenho certeza, né? Mas apareceu muito essa informação, essa suspeita. E aí tem uma relação realmente muito complicada, né? Porque a regra é justamente que o locador ele precisa ser avisado não só sobre câmeras na casa, mesmo que elas estejam desligadas, mas também se ele vai estar sendo monitorado de alguma forma. E aí que está a questão, né? Independente de haver ou não câmeras, ele estava quase que numa situação de ser monitorado, porque ela ficou sabendo, de certa forma, de tudo o que aconteceu ali na casa, mesmo que tenha sido vazado por eles mesmos, né, ou postado por eles mesmos. E aí eu volto na pergunta que tu fez no início, Robson, sobre que espaços são apropriados ou devidos para prática sexual ou para ter uma relação sexual. Porque, assim, é claro que a gente tem uma questão constitucional no país também. Né? Então, tem ali uma questão de que é proibida a prática sexual ou até de atos libidinosos, né, em espaço público. Mas não se tratava de um espaço público, se trata de um espaço privado. E aí o que eu fico pensando é o quanto essa ideia de poder controlar as práticas sexuais do outro, inclusive num espaço privado, abre brechas para isso virar realmente um controle moral da sexualidade. Porque talvez, na perspectiva da dona Verônica, sexo em grupo, que para muitas pessoas é algo completamente normal e faz parte da sua forma de vivenciar a sexualidade, talvez para dona Verônica isso é imoral. Assim como para muitas pessoas, sexo não heteronormativo também é imoral. E a partir do momento em que se abre uma brecha para você questionar, julgar e até mesmo denunciar na plataforma de Airbnb práticas sexuais que aconteceram num espaço privado, que não era um espaço público, que brechas a gente está abrindo para o controle da sexualidade do outro, né? E eu fico até aliviada com a forma como o Felipe encarou ali a situação, levando com ironia. Eu até fiquei desconfiando, será que isso não é um episódio de Porta dos Fundos? Porque parecia tanto um episódio de Porta dos Fundos pela ironia dele. Mas a forma como ele levou isso com ironia, que talvez não seria a mesma forma de uma mulher levar a situação se tivesse passado por isso, né? E já tem toda uma carga, né, de mulheres que se sentem reprimidas, julgadas nas suas práticas sexuais, envergonhadas, expostas. Então, como seria talvez para uma mulher, para uma pessoa LGBT, ouvir da dona Verônica as mesmas coisas que o Felipe ouviu? Será que iria levar com essa leveza, com essa tranquilidade? Então, que brechas isso abre? Que brechas isso abre para a ideia de se questionar ou se julgar o comportamento sexual do outro num espaço privado como moral ou imoral, né? Porque essa ideia de moral e imoral ela é muito geracional, ela é muito localizada. Então, talvez as coisas que são vivências completamente comuns na vida de muitas pessoas podem ser imorais na cabeça de muito locador, né? De plataformas ou de espaços em geral. Uma das coisas que muitas pessoas escreveram foi a questão do, deviam, se era para trepar, deviam ter ido para um motel.
Aí a gente vai para uma brecha gigantesca de coisas, né? Porque também os motéis têm as suas regras do que pode, do que não pode, de quantas pessoas pode. E talvez fazer uma festa com 15 pessoas num motel fosse muito mais difícil do que fazer no Airbnb fora de pandemia. Na pandemia, então, é completamente inviável, né? Deveria, inclusive, ser inviável pelo Airbnb, como você falou, assim. Tem uma questão de regras sanitárias ali que deveriam estar sendo obedecidas e que deveria ser uma discussão muito maior do que se teve ou não teve sexo. E não é isso que está sendo discutido, porque não foi essa polêmica, inclusive. Até porque teve muitas situações nos últimos meses de proprietários que fizeram uma locação por Airbnb, que a pessoa que não foi avisado que seria uma festa e que estava respondendo pela festa ilegal na sua residência. Então, por isso que isso foi foco de muitos debates, porque aconteceu mesmo com muitas pessoas, e aí poderia ter acontecido, mas como você falou, não foi o caso. Está bem claro ali que a pessoa sabia que estava alocando uma casa para uma festa com 15 pessoas, né? E esse controle tem várias nuances aí que vão não só para o controle, né? A gente pensar todos os pontos. Então, uma das questões, será que se eu estou fazendo uma festa e rolou sexo, essa coisa de filmar, né? Que as pessoas estão constantemente agora, parece que qualquer coisa filme vai para a rede, filme vai para a rede. Então, mesmo que não tenha ou não tivesse câmeras na casa, mas a possibilidade de que eu estou expondo, primeiro as pessoas, os amigos e amigas que estavam ali comigo, né? Fossem amigas ou conhecidas, ou amigos ou conhecidos, mas as pessoas que entram para a festa e que ele tratou como amigos, e provavelmente uma festa de 15 pessoas tinha no mínimo algum grau de intimidade, ainda mais para chegar, não todo mundo poder ter essa liberdade do sexo, né? E que não estou de maneira nenhuma nem justificando e nem também dizendo que eles estão equivocados nisso. É uma questão de perceber que isso aconteceu, mas por que essa fascinação de gravar e de postar e de compartilhar? Né? Porque isso não estou dizendo que a gente vai resolver isso agora, mas que é algo que a gente tem lidado com bastante frequência com isso, dessa coisa do compartilhar e onde a gente também se coloca em posições de ser julgado. Né? Porque, como a gente está falando, existem questões morais que não vão ser iguais para todo mundo. Então, quando eu faço essa prática de filmar e compartilhar, eu estou permitindo, de uma certa maneira, que as pessoas tenham acesso a isso que eu fiz e se proponham a me julgar ou não julgar. Por mais que no momento que eu fiz conscientemente não era esse meu pensamento. E aí piora com essa questão, que se teve questões, e pelo que você falou, né, que eu estava vendo também, na área interna talvez não, mas na área externa tinha câmeras. Então, como você falou, que monitoria é essa que a pessoa faz sem dizer que está fazendo? Isso é tão claro no Airbnb que se alguém for pesquisar, vai ter lá. Muitos deles dizem, câmeras na área... Se eu pegar um apartamento, principalmente vai ter câmeras na área de entrada e no hall e no elevador. Normalmente está bem especificado onde estão as câmeras. Então, não ter também é um ponto de decisão. Mas todo esse jogo de mostrar ou não mostrar, de se expor nas redes sociais, de não se... Né, redes entre aspas, que não vai para o Instagram, mas vai para várias redes onde aparecem, pode aparecer qualquer tipo de vídeo, inclusive para adultos. Então, toda essa exposição que a pessoa também se permite ter nesse processo e que vai esse gerador complexo. Porque não é que a gente tenha que se esconder a nossa sexualidade, mas também questionar se esse grau de exposição que as pessoas têm se colocado não acaba criando muito mais barreiras do que possibilidades para o debate, né? E disso que você traz é muito importante, né? Quando eu falei, como é que eu posso transar? Tem uma regra legal de espaço público, que a gente também sabe que tem brechas e que as pessoas acham modos de usar o espaço público, até porque muitas pessoas têm desejos e fetiches por isso, e oportunidades, enfim. Talvez um dos primeiros da lista de fetiches seja, né? O espaço público é bem comum. E digamos que tem espaços públicos que são até propícios para isso, mesmo que eles não tenham sido feitos para isso, né? Mas é óbvio que tem que ter algumas nuances disso, que é assim, quem está ali, e daí independente do público ou privado, as pessoas que estão ali estão condizentes com essa ideia, quer dizer, todo mundo que está ali está à vontade, eu não estou fazendo nada imoral ou ilegal na frente de pessoas que não deveria, ou que menores de idade, tem um rol de coisas na legislação e nas práticas de moralidade que se intercruzam e que a gente precisa se preocupar. Mas quando a gente tem uma locação, e acho que isso também está lá no livro, no texto que eu te passei da Ana Canossa, né, que ela diz assim, imagina se a gente, quando loca uma casa, um espaço no Airbnb, para ir em casal, para ir com alguém que eu estou ficando, para ir com o namorado, para ir com a esposa, uma das coisas que as pessoas mais querem é sair daquele quadradinho da casa, daquela cama que ela já conhece, para ir para um lugar diferente. Né? A gente fala dos motéis e tudo, mas quando um casal, seja hétero, seja homo, seja qual
pan, seja qual for o tipo de casal que for, vai para uma outra casa ou vai para um hotel, a gente brinca que a chance do sexo é muito maior do que na própria casa, às vezes. Porque justamente sai desse É um contexto. ambiente excitante, né? Né? Novo. Porque é diferente, porque você está de férias, você está passeando, porque você está numa viagem, você está sem estresse de trabalho. Então, a gente imaginar que, por exemplo, quando alguém aluga uma casa de praia, ninguém vai fazer sexo nessa casa de praia. Quando alguém aluga uma casa para um carnaval em Salvador ou em Recife, ninguém vai fazer sexo nessa casa, porque é isso que a gente está estipulando, que então a gente precisa avisar que vai fazer sexo. Às vezes a pessoa que alugou nem sabe que vai fazer sexo, ela só acontece de fazer sexo. Né? E essa delimitação, porque assim, se eu aviso, por exemplo, que tem câmeras num espaço da casa, talvez essa pessoa evite esses espaços, se ela quer manter a sua privacidade. E se eu não sei onde tem câmeras na casa, que tipo de monitoramento eu tenho ali, como é que a gente vai lidar se a gente quebra essa regra? Né? Então eu vou para lugares e eu estou o tempo todo sendo vigiado, a gente está brincando de Big Brother no dia a dia agora, né? E isso é um ponto onde, como você falou, assim, é um grau de controle dessa prática dentro da casa que vai muito além de saber como é que estava ali, assim, porque mesmo que não tivesse, né? Mesmo que tivesse sido só o churrasco e as pessoas bebendo, a pessoa não tem direito, como alguém que loca, de ter uma câmera dentro da casa. E parece que quando é um Airbnb, as pessoas perderam essa noção, mas se você locasse uma casa de praia, ou se você loca um apartamento pela imobiliária, uma casa pela imobiliária, é muito claro que você não pode pôr uma câmera dentro dessa casa. O Airbnb não é diferente disso, né? Mas, Robson, eu fico pensando, quando tu falou sobre a autoexposição, né? Eu fico pensando quais são os limites da moralidade também. Porque, assim, eu imagino que no caso Felipe e Verônica, possivelmente o Felipe sabia que aquelas imagens que ele compartilhou e que eles soltaram nas redes poderiam ser, né, julgadas ou interpretadas ali de forma a trazer uma polêmica e até de ver com maus olhos o que eles estavam fazendo ali na casa, né? Imagino que ele tinha essa noção, apesar de a gente nunca ter a noção real do alcance. Porque se eu posto uma coisa, por exemplo, no meu Instagram ali para os amigos, para os melhores amigos ou coisa assim, eu não espero que o negócio daqui a pouco vai estar rolando no jornal em horário nobre. Eu estou compartilhando sempre para uma rede. Então, eu acredito que a gente também perde um pouco a noção do quanto as coisas que a gente posta no Instagram e nesses espaços, elas são difusas. Elas saem do controle daquele grupo seleto de pessoas que a gente acha que é quem tem acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando nos limites da moralidade, porque assim como talvez o Felipe sabia que o que ele estava postando poderia causar essa grande polêmica, tem níveis mais tênues de postagens. E aí tem a ver com aquilo que é moral ou imoral para o outro e que muitas vezes pode estar carregado de preconceito. Talvez uma foto, né, com um conteúdo de semi-nudez ou até uma foto na praia que você poste, ou até uma foto onde eu possa estar beijando uma garota, por exemplo, e postar isso no meu Instagram, pode soar como imoral para alguém que, de certa forma, se sente ferido nos seus valores morais com relação a isso. Né? Então, por isso que talvez se apegar a essa questão das regras, do que é constitucional, ajuda um pouco a gente definir o que é permitido e o que não é permitido, porque a moralidade ela tem nuances muito tênues e talvez a moralidade de uma pessoa possa ser inclusive violenta para mim, ou ferir de alguma forma a minha liberdade de expressão, né? A forma como eu possa me sentir à vontade de postar uma coisa ou não, que para mim talvez não seja imoral ou não seja ofensiva. E que vai se tornar com a violência da moralidade, porque eu lembro muito aquele caso da. Agora me fugiu o nome dela, mas hoje ela é digital influencer e modelo. Mas é o caso da moça que foi para a faculdade com um vestido curtinho. E para ela aquilo não era imoral, né? Ela foi simplesmente arrumada para a faculdade e pronta para uma festa que ia acontecer depois e acabou virando um episódio gigantesco de ela ser perseguida pelos corredores. E claro que, de certa forma, ela conseguiu vivenciar isso de uma forma saudável e superar a violência que ela sofreu, conseguindo se utilizar disso até para a carreira que hoje em dia ela tem, né, a carreira digital influencer e tudo mais. Mas a que ponto aquele comportamento que eu tenho e que para mim é natural pode ser visto como imoral pelo outro, que vai causar
uma polêmica gigantesca diante disso, né? Por isso que eu penso, e se fosse outra pessoa no lugar do Felipe, que não levasse de boas assim a polêmica? Aí quando você fala dessa questão de moralidade, né, a gente pode ir muito atrás, assim, de pensar onde começam esses limites da moralidade, de tudo aquilo que pega a sexualidade. Eu sempre me lembro de uma questão com as músicas e as danças, porque a valsa já foi considerada uma dança imoral, porque era dançado em pares próximos, né? Então hoje é uma coisa irreal para a gente imaginar isso, mas a valsa já foi considerada imoral. Beatles era considerado imoral, Elvis Presley foi considerado imoral. Quantas coisas nessa nuance da moralidade perpassam no cultural e no social de várias maneiras. E como a gente quebrando essas perspectivas, gera para muitas pessoas um incômodo, como se a gente quebrando essas barreiras tivesse, como se vê muito assim, liberando tudo. É liberando tudo para as pessoas que estão ali consensualmente fazendo o que elas bem entendem, sem que ninguém esteja ali de maneira forçada ou dentro de uma ilegalidade, né? Que é esse o ponto onde a gente tem puxado também. Por que pensar as regras? Porque se eu quiser fazer isso em praça pública é inadequado, porque eu estou fazendo, aí sim eu estou afrontando pessoas que não estão nessa prática, que não querem ter esse tipo de vivência, mas a partir do momento que eu faço um espaço que eu loquei, e aí tem uma discussão que também teve em alguns textos assim de porque era um local público ou privado. Não é público, gente. Um espaço que eu loquei não é público, né? A não ser que eu tenha Tinha alocado um muros teatro para altos, fazer uma. inclusive, né? As É. fotos mostram que os muros são altíssimos. Então, assim, eu não loquei um teatro para fazer uma peça de teatro, eu loquei uma casa para fazer uma festa. Uma casa é um espaço privado, não é público, por mais que a pessoa esteja locando. Então, precisamos tomar esse cuidado também. A pessoa não fez isso na beira da praia, né? Não foi esse o contexto. E aí a gente está bloqueando essa moralidade até no espaço privado, que historicamente a gente faz isso, né? A humanidade tenta circundar todos os espaços possíveis. Então tem essa coisa, não, de só pode transar no quarto, não pode transar na cozinha. Já, por que que não pode? Quem não pode? Em que circunstância não pode? Né? Então, esse não poder da sexualidade está muito presente e muito mais controlado por quem não está presente, né? Nessa coisa que ele está falando do então perceber tudo que está ali e, e, e aí vai limitando a possibilidade. Por isso que eu acho muito bom quando ele diz assim, eu já estou até em banheiro químico. Aí sim é um espaço público que não é feito Ou para na isso. obra do vizinho, que é um espaço do outro, né? Invadido. É, mas que também são situações que acontecem, né? E só que acontecem de uma maneira mais escondida. Então entra num processo muito complexo. E isso, assim, a afirmação que ela traz de deveria ter avisado, quer dizer, qual é o grau de controle que eu quero ter sobre a sexualidade das outras Me pessoas se eu avise estou quando vai alugando, transar. se eu tô alugando a minha casa, a pessoa precisa me dizer se ela tem ideia de transar na minha casa. Né? Primeiro porque é isso, nem tudo é planejado. Eu posso até estar com desejo, mas pode não rolar uma transa, ainda mais uma transa com 15 pessoas. Então, às vezes é planejado, às vezes não é. Mas qual é o grau de moralidade que está envolvido na ideia de que se eu estou alocando espaço, outra pessoa precisa me avisar? Eu fiz esse paralelo com a locação porque é isso. Então eu vou alugar um apartamento por mês, que a pessoa vai morar lá e eu vou dizer que ela não pode transar com ninguém no apartamento. Assim, a lógica é a mesma e nem todo mundo percebeu que é a mesma lógica, né? Seja para o Airbnb que é diária, ou seja para algo que eu estou alocando por uma semana ou por um mês. E já tem muito, né, aquela ideia do não pode receber visita, exclusivo para mulheres, né? Para que servem essas regras, se não também para inibir a prática sexual? Mas aí eu fico. Tem um gancho que eu queria fazer com essa relação que tu falou da música, né? Até porque, assim, as fotos que mais vazaram desse acontecimento do Airbnb nem foram de sexo explícito, né? Foram de danças eróticas. Então, aí também tá essa nuance tênue entre o limite da moralidade, porque talvez as pessoas que assistiram só uma dança erótica já encararam aquilo como algo imoral, ou que não deveria ser feito numa festa ou numa casa alocada. E aí, a que limite isso chega a ponto de eu não querer controlar só a prática sexual do outro, mas controlar até a forma como o outro dança, né? E dizer que existem danças que são morais e danças que são imorais. Isso é bem conservador, de certa forma, né? Querer estabelecer até que tipo de música ou de dança é aceitável socialmente e quais não são. Mas, puxando esse outro gancho, né, de pensar a respeito
dessas regras que às vezes já estão presentes, inclusive em locações, nesses formatos implícitos, nessa ideia de não pode receber visita, é exclusivo para determinado gênero, e que já tem por trás disso a mensagem de inibir a prática sexual, eu fico pensando numa ideia que a gente tem dentro da abordagem junguiana, que é muito marcante da ideia de sombra, né? Ou mais especificamente de que aquilo que te incomoda no outro está presente em você de alguma forma não integrada, né? Então, é sempre bom a gente ficar atento sobre o que incomoda a gente no outro. Quais são as situações ou as coisas que irritam a gente no outro, porque isso também, de certa forma, está dentro de nós, né? De forma não integrada ou de forma traumática. E aí eu fico pensando quais são as questões também da pessoa que se incomoda com a relação sexual do outro, porque isso está presente no locador que vai colocar esse tipo de regra, isso está presente na vizinha ou no vizinho que vai se incomodar com o barulho de sexo na residência próxima. Isso está presente em várias formas de se incomodar com o outro praticando sexo dentro de um ambiente privado, né, que não seja público. Então, como que existe também essa ideia da automoralidade? Porque não está só na ideia do que eu reprimo no outro, ou no que eu julgo no outro como sendo imoral, mas também do que eu tenho como ideia de imoral para mim mesmo e como isso me limita. Porque a gente tem uma tradição muito, muito forte de ainda considerar normativo ou de ainda considerar como algo padrão as práticas sexuais heteronormativas, monogâmicas, né? E como isso funciona como um padrão de automoralidade. Ou seja, eu me incomodo com outro fazendo sexo em grupo, uma suruba ou um sexo não heteronormativo, porque eu me limito a não fazer isso, né? Isso é uma limitação para mim mesma que eu me impeço de vivenciar ou até de imaginar como algo possível. Porque esse padrão da automoralidade não faz só com que eu me irrite com o outro, né? Faz com que eu me limite nas minhas experiências também. Essa questão da limitação de gênero do Airbnb até foi uma coisa que tu tinha comentado comigo e eu fui dar uma olhada. Eu não sei como isso está funcionando, mas teoricamente, Não, eu pelas falei de regras... apartamentos em geral, assim, quando tu tá Ah, alocando tá. mesmo um apartamento, e é muito comum ver essas regras, né? Tipo, alugo apenas para mulheres. A gente encontra Sim. muito essas regras. Mas assim, eu achei interessante que no Airbnb tá a brecha para você especificar o gênero é quando Ah, você é? mora no espaço e você está compartilhando as áreas comuns. Então eu tenho Uhum. 2 quartos, eu moro sozinho, especialmente a gente vê isso acho que mais ali com as mulheres, até pelos medos, né, que envolvem ter um homem desconhecido na casa. Sim. Mas a ideia é essa, assim, de que se eu compartilho a casa, e eu estou alugando um quarto dentro da casa que eu compartilho, essa especificidade de gênero de alugar para alguém do mesmo gênero que o meu. Mas aí, assim, tanto nessa especificidade, mais ainda nisso que você falou, né, alugo só para moças, só para rapazes, é como se a gente também voltasse para aquela questão. Então, eu considero que a única sexualidade existente que eu estou tentando bloquear é a heteronormativa, é a hétero. Né? Porque eu estou partindo do princípio de que pessoas de mesmo gênero ou mesmo sexo não fazem sexo. Então, já é mais um bloqueio que está ali implícito e que cria essa nuance, né? E pensar nisso mesmo, assim, quer dizer, qual é o sofrimento da sexualidade das pessoas que se incomodam tanto com a sexualidade do outro? Porque vão ter 2 relações aí, né? Uma delas é de poder. A gente vê muito isso na questão da própria LGBTfobia, onde não é só uma questão de eu normatizar, mas de que isso faz com que eu tenha poder sobre a outra pessoa. Mas essa questão da sombra que você trouxe é importantíssima, né? Quer dizer, que sofrimento eu também tenho com essa sexualidade. Tanto que aquela discussão que é muito recorrente tinha na questão muito mais quando se falava especificamente da homossexualidade, mas que a gente amplia assim o quanto tem de reprimido dessa sexualidade, por exemplo, desse cara que é muito homofóbico. E não quer dizer que ele seja gay, mas que tem uma sexualidade reprimida ali para algum desejo não realizado. Né? Mas tem questões de inconsciente muito maiores e sociais com isso. Né? Então, quais são os desejos sexuais que fazem com que eu queira controlar a sexualidade dos outros? Quais são os meus desejos que eu não me permiti vivenciar, que eu ainda não me permito sequer pensar às vezes sobre isso, que faz com que eu tenha que manter a minha sexualidade e a do outro, né, travada? Porque se o outro pode, isso mexe com o meu emocional e com aquilo que talvez
me dê tanta raiva, ou tanta ânsia, ou tanto nojo, porque em algum ponto de mim isso altera. Em alguma coisa disso eu queria ter mais liberdade. E é muito difícil medir isso, né? Porque envolve um sofrimento muitas vezes enorme. E da pessoa até perceber nesse sentido. Porque, né, volto para aquilo de puxar as regras, por quê? Porque você fala de regras que não estão lá, né? É isso que ela traz ali. Ela fala de uma regra que não existe, baseada numa regra moral e não numa regra real. Então, quanto da sombra está ali para pressupor que isso é uma regra, que não estava em tudo que está ali. Mas isso tem a ver também, né, Robson, com a normativização que a gente tem de algumas formas de relação. É uma coisa que eu sempre busco questionar, porque é muito comum a gente ouvir questionamentos do tipo: como você decidiu ter um relacionamento aberto? É muito comum a gente ouvir esse tipo de questionamento. Como você decidiu ter um relacionamento aberto? Ou como você decidiu viver um poliamor, um relacionamento poligâmico? Ou até mesmo com relação à orientação sexual, né? Como você decidiu, como você percebeu ser uma pessoa LGBTQIA+, né? Então, esses questionamentos, eles são muito comuns. E eu busco questionar outras coisas também. É comum eu perguntar para as pessoas, por exemplo, como é que você decidiu ter um relacionamento monogâmico? E parece que isso já vem decidido, né? Que não é uma decisão pessoal do casal ou da pessoa. Parece que é uma coisa que já vem com uma carga de decisão. E aí eu percebo também, assim, conversando com as pessoas, também em clínica, mas também muito mais até estudando história, o quanto a gente busca, ou o quanto é comum relacionar esses pensamentos de monogamia ou da importância da monogamia para a estrutura social com o cristianismo. É bem comum ouvir isso, assim. Às vezes eu questiono isso, pergunto isso, mas como que você acha que aprendeu a ser monogâmico? Ou da onde que você acha que vem a ideia de monogamia? E as pessoas sempre respondem que, eu acho que isso vem do cristianismo, eu acho que isso é um valor cristão. E sabe que nisso que é importante estudar a antiguidade também, porque eu vou estudar lá a Suméria, que é uma região, um povo, um lugar pré-cristão. Não se existia nem ideia sobre cristianismo nesse período. Eu estou falando de 4.000 anos e meio, 5.000 anos atrás. E aí, nesse lugar pré-cristão, que a gente acha que talvez era matriarcal, ou até que não existia a monogamia ou o dever de fidelidade, a gente vai encontrar um monte de código de lei, um monte de regras morais sobre a sexualidade, sobre as práticas sexuais, a respeito de proibições de traição, de infidelidade fora do casamento, a respeito de relações poligâmicas, digamos assim, como a gente chama hoje. Então, isso não é um marco cristão. Né? Isso tem a ver com um controle que perpassa por outras regras sociais que são, inclusive, econômicas. Então, quando a gente vai ver lá na Suméria, que não tinha cristianismo, que, inclusive, eles adoravam deuses com seios expostos, deusas da sexualidade, deusas do sexo livre, a gente vai encontrar regras proibindo esse sexo livre pelas pessoas. E com o que isso está relacionado, né? Como que a gente vai garantir, antes da existência de um exame de DNA, que os filhos de um homem, eles são legítimos? E aí a gente está falando de uma sociedade que já era patriarcal, onde o direito à herança desses homens, ele era passado pela certeza que eles tinham de ter ali filhos legítimos, o direito ao sobrenome, o direito à herança da casa. Então, qual que era a forma de garantir que a legitimidade desses filhos fossem deles, se não controlando a sexualidade das mulheres e implementando relacionamentos monogâmicos, né? Mas então a gente vê que essa construção da monogamia e também essa interdição da ideia de um sexo em grupo ou da suruba ou até mesmo da infidelidade, digamos assim, principalmente por parte das mulheres, está relacionadas com coisas muito profundas, mas que se perderam no seu sentido. Hoje em dia, a gente não precisa interditar a sexualidade de ninguém para garantir filhos legítimos, porque a gente tem exame de DNA para isso. Mas isso se mantém como costume, isso se mantém como uma forma de moralidade no pensamento, que mesmo tendo perdido esses sentidos
né, ali da sua criação, como um controle social até econômico e do direito à herança, viraram moralidade, né, viraram um costume social. Tu fala da antiguidade, isso se repetiu durante muitas e muitas décadas, e décadas não, né? Centenas e milhares de anos, como você falou, setorizados. Uma das coisas que pega muito são as generalizações, né? Porque quando as pessoas falam da Grécia Antiga, como se na Grécia pré-cristã tivesse uma liberdade gigantesca. E até nas questões de homoafetividade, um dos exemplos que eu sempre uso, não tinham regras. Primeiro que não eram todas as cidades que isso acontecia, em algumas delas eram entre parceiros de batalha, em algumas era sempre do homem mais velho com o mais novo. Então as regras de cada cidade-estado, elas não era uma grande Grécia onde tudo era livre, que é uma ideia que muita gente pega quando entende algumas coisas. Então isso que você fala das culturas e dos momentos é muito propício para se compreender isso também, né? Eu me pergunto, será que se uma coisa dessa tivesse acontecido em Berlim, por exemplo, as pessoas dariam a mesma importância que dão aqui, né? Numa cidade onde as pessoas têm um outro grau de liberdade, onde a questão de tomar banho nu em praça pública, a nudez é considerada natural, é muito possível que quem visse esse tipo de vídeo talvez nem passasse para frente e nem fosse discutir. É muito possível que estou imaginando uma possibilidade, né? Não sei qual que é a real questão deles com o sexo em si, mas em termos de sexualidade, de corpo, de compreensão de liberdade sexual, é uma cultura que está em outro momento. Claro que também vão ter pessoas conservadoras e reacionárias lá, como aqui, mas entender que cada lugar que a gente coloque essa mesma situação, as pessoas vão ter respostas diferentes. E também tem uma questão arquetípica que vai além só da sombra individual, né? Que vai para todo esse contexto social, desse contexto daquela sociedade, e que também trabalha de alguma maneira nessa nuance de que debates são crescentes ou não ali. Eu estou ouvindo um eco horrível da minha voz, então às vezes eu estou dando umas gaguejadas que eu estou me ouvindo aqui. Será que é por causa do fone? Não sei, só continua que a gente vai. Mas essa questão de contextualizar até períodos e pensar no passado é importante para a gente entender como a moralidade ela não é algo estático, né? Ela não é algo definido, ela é algo muito dinâmico, é algo temporalizado e também é algo individual. Por isso que fica difícil querer estabelecer regras ou critérios e até estabelecer o que é moral na utilização de um espaço locado, baseado na perspectiva de moralidade de uma pessoa individualmente, e não de uma regra ou de um critério talvez da plataforma ou algo nesse sentido, porque a moralidade específica de cada pessoa pode ser muito individual, pode ser muito diferente e muito cultural também. Mesmo vivendo no mesmo período, é possível que até entre cidades diferentes a gente tenha padrões de moralidade muito grandes, no sentido de distinção. Né? Eu fico pensando, por exemplo, como é a perspectiva de pensamento ou de possibilidade de viver experiências sexuais de uma pessoa que nasceu, por exemplo, aqui em Florianópolis e de uma pessoa que nasceu no interior do estado. Né? Talvez numa cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, onde todas as pessoas sabem a respeito da sua vida. Né? Então, como que essa experiência também ela pode ser cultural e a nossa própria automoralidade, os limites que a gente se coloca no sentido de experiência, de poder vivenciar um relacionamento ou até a própria sexualidade, também acabam sendo diferentes de acordo com a experiência de vida que a gente tem. Talvez uma pessoa que mesmo tendo nascido numa cidade menor, mais conservadora e tudo mais, que pode ir para outro lugar, pode conhecer uma Berlim da vida ou até uma outra cidade dentro do próprio país, vai mudar esses valores morais, né? E vai mudar a sua própria experiência sexual. Tanto que é comum, e isso provavelmente em muitos lugares do mundo, mas eu acho que eu vivenciei isso em algumas cidades que eu morei, tanto do interior quanto de cidades maiores, né? Esse ciclo de pessoas, por exemplo, que não se sentiam confortáveis em viver a sua sexualidade onde elas moravam e que foram procurar estudo ou trabalho em cidades maiores onde elas podiam ser anônimas, né? Que na cidade delas, de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes,
elas não conseguiam ser anônimas. Então, isso para questões simples, como a questão da própria homossexualidade. Né? A gente escuta muitas histórias de pessoas que foram viver. Ainda é comum a gente pegar quem foi morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, porque queria viver essa sexualidade na questão da orientação sexual e não podia ir. Imagina os casais que pensam em relacionamentos não monogâmicos, em viver uma sexualidade mais plural nesses locais onde é isso, assim. Se eu fizer aqui hoje, amanhã metade da cidade no mínimo está sabendo, daqui uma semana a cidade inteira. E vem um julgamento junto, e vem um medo de julgamento junto. Porque esse processo de evoluir o pensamento sobre a sexualidade, de conseguir liberar, entender que a sexualidade da outra pessoa não é da minha conta, e que eu não tenho que ficar pesando o tempo todo a sexualidade da outra pessoa, ainda não está instituída. A gente ainda tem esse peso de que o sexual pode e deve ser controlado nesse viés muito sutil, que vem através da religião, através de algumas regras de Estado. Né? A gente falou das regras porque elas são importantes, mas também entender onde elas são limitantes desnecessariamente. Porque se a gente pensar nisso, né? A gente teve muito tempo. Eu não te ouvi, desculpa. As regras também são culturais, né? Elas não estão fora da cultura. Sim, tanto que por muito tempo práticas, né? Daí não estava escrito que era proibido seguir. As práticas homoafetivas, as práticas das pessoas do mesmo sexo eram consideradas crimes. Ainda são em muitos países. Tem países que isso é passível de várias penalidades de prisão até pena de morte, né? E a gente tomar esse cuidado de perceber também que existe retrocesso, sim, essa ideia de que, eu tenho dito isso há algum tempo, essa ideia de que direito conquistado não volta atrás, não é verdade. Pode ter retrocessos muito grandes, né? A gente tem prova disso em outros países onde aconteceram retrocessos. A gente não está neutro com isso, se a gente não fizer lutas para manter as nossas liberdades, e aí eu estou falando das pequenas coisas, desde a orientação sexual, né, para a gente poder viver os relacionamentos da maneira que a gente quiser e ampliar isso. A gente não tem regras, mas eu não posso ter um trisal, 3 pessoas morando juntas que se amam, ainda é algo que está proibido na legislação, ainda está começando a ter decisões diferentes disso. Então a gente quer impedir que as pessoas vivam os seus amores e a sua sexualidade, que podem estar juntos ao amor ou não, mas a sexualidade está ali, né, e arquetipicamente tem questões de amor e de eros ali também, mas para viver isso, a gente está tentando controlar em limitais. A gente só pode viver dessa maneira, se não for assim. Se o sexo não for nessa posição de um homem com uma mulher em cima da cama, não pode. Então agora pode se forem 2 homens e 2 mulheres, mas não tem que viver nesse mesmo padrão e não pode ampliar isso. Então a gente vai criando regras que afrouxam um pouquinho, mas mantém o mesmo quadradinho. Tudo que sai disso, as pessoas se dão o direito de julgar, mesmo que não afetem a sua vida diretamente. Então isso é uma das coisas que a gente perguntar quando está olhando para a sexualidade de outra pessoa, assim, o que aquela pessoa está fazendo que fere em mim, que foi o que você falou antes, né? Porque nesse caso, por exemplo, a pessoa transou na sua casa. Né? A gente até brincou com isso, eu já emprestei casa para amigo transar. Acho que o Robson travou ali. Mas o que a gente estava falando na nossa conversa é exatamente... Voltou? Não sei se foi você que caiu ou se fui eu, porque eu te perdi por um instante. Eu também te perdi por um instante, mas parando a parte, eu já emprestei a casa para amigos transarem. Mas eu acho que eu não caí, senão a live tinha caído. Não, então, essa questão de entender, assim, de qual é o critério que a gente está usando e entender que às vezes é o inverso, né? Apesar de a gente discutir isso, né? Então a pessoa restringe o gênero ou restringe algumas coisas. Eu já vi anúncios diretos dizendo, olha, não pode trazer pessoas de fora para transar. Né? Tipo assim, você vem em casal, beleza. Você vem sozinho, beleza. Mas você vem sozinho ou vem em casal e trazer outra pessoa,
não poderia. E aí, apesar da gente discutir, assim, é um espaço meu, então vamos lá, é minha casa, eu posso emprestar ou alugar para o meu amigo transar, mas eu posso não querer que alguém transe na minha cama. E aí é uma discussão até do privado, eu tenho direito a bloquear. Mas entender que não é óbvio que se eu estou alugando, o outro não vai poder usar com o bem entender, porque na verdade é o contrário, se eu estou alugando um espaço, em geral é para usar com o meu bem entender, desde que eu não quebre esse espaço e manter ele conservado. Mas aí tem toda uma moralidade, inclusive, de achar que fazer sexo em certos lugares é nojento, é sujo. A gente enoja a sexualidade para impedir que ela seja vivenciada de maneira saudável, inclusive. Mas em que nível, né, Robson, que algumas práticas sexuais não são consideradas mais puras ou limpas que outras, né? Eu lembro agora, voltando para o início, do que tu colocou no começo da live, né, da reportagem, sobre como ainda práticas sexuais não heteronormativas têm toda essa carga social de serem consideradas não seguras, não higiênicas, não puras, não normativas. Então também tem todo uma carga cultural e moral de moralizar quais práticas sexuais são consideradas aceitas, né? E quais são aquelas consideradas de risco ou não. Então, toda essa ideia do sexo como algo sujo ou como algo impuro também está relacionada com o sexo não heteronormativo, né? Porque o sexo heteronormativo, ele já tem ali um outro nível de valor social, digamos assim, né? Eu só fui confirmar que as pessoas confirmaram que o problema não então, eu acho que pelo tempo a gente deve estar indo meio que pro fim já, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui se a gente tem questões. Participou. Eu vou tentar tirar o fone para ver se melhora o eco. Como é que vocês... Tem gente comentando que o próprio biquíni já foi imoral e ainda é em outras culturas, né? Então, essa questão que ultrapassa a própria prática sexual, né? Como a gente falou da dança e outras coisas que não têm a ver necessariamente com sexo, mas que são controladas. Acho que a gente poderia ir numa forma muito profunda até no debate do direito ao corpo, né? Porque não é só controlar a prática do sexo, é também a tentativa de controlar o que o outro vai vestir. Né? Não teve agora aquela polêmica do condomínio, da moça que recebeu uma carta das senhoras do condomínio, um e-mail, quer dizer, sugerindo para ela utilizar roupas decentes nos espaços públicos do prédio, porque ela estava sendo incômodo, porque ela andava pelo prédio com a roupa de academia. Então, essa perspectiva ultrapassa a prática do sexo, né? E ela abre brechas, inclusive, para controlar o que o outro vai vestir no seu espaço. Que é o caso que vocês citou antes, né? Que é um personagem que foi necessário, que nem era tão mini assim, mas a pessoa que faz pouco essas regras são importantes, né? Que pode ou não vale a gente lembrar, especialmente sobre o Sim. Alguém colocou ali sobre sexo na praia proibido? Depende, se te pegarem assim, é um espaço público. Mas se tiver uma praia privada, eu vou ver conta. Mas é muito comum que as pessoas em praias desertas e façam sexo em praias desertas. Mas eu acho que a gente pode aproveitar esses instantes finais também para se despedir, né? Só queria te pedir para falar bem pertinho, Robson, ou de repente falar no teu fone, apesar de você não usar ele para ouvir. Porque piorou. É porque ficou um pouquinho baixo só o teu áudio. Então vamos de novo. A verdade é que eu não tenho opção. Dá para ouvir também. Tá. Eu estava pensando aqui, a questão não era a gente, na verdade, abrir o debate mesmo, né? De entender essa questão do controle do corpo, de entender a questão dessa tentativa de controle, que também é uma relação de poder. A gente falou do que tem na Quarta Sombra, mas também é uma relação de poder sobre a outra pessoa. E assim, entender mesmo que
que a gente precisa debater isso, deixar de lado tanto o óbvio de, né, como a nossa tem que avisar. Não, a gente não vai avisar da nossa sexualidade para as pessoas, porque não é essa questão, né? Senão a gente está se podando já antes de. Se eu pensar em transar numa casa, eu tenho que avisar. Claro que tem limites do que é o respeito, né? Se eu estou numa casa, por exemplo, compartilhada, tem algum grau ali de que eu não vou transar na sala do seu anfitrião tá dormindo no quarto, né? De uma casa alugada, que o anfitrião tá junto, mas não era esse o caso. Então entender, né, como você pegou ali do caso da Grace, você lembrou muito bem de todos esses outros casos que não está só na questão do fazer sexo ou não, mas entender que os limitadores da sexualidade estão em várias nuances, né? Eu falei da música, todas as questões culturais, da questão de vestimenta, e a gente tem uma sociedade que tenta fazer esse controle o tempo todo do que é permitido e não é permitido. Não é à toa, e eu tenho discutido isso em algumas instâncias, que a gente tem um incômodo gigantesco, por exemplo, com as pessoas trans não binárias, porque são pessoas que não se identificar com nenhum dos dois gêneros binários padrão, e isso cria um desconforto gigantesco, o eu não saber o que eu estou esperando da outra pessoa. Então, essa questão da sexualidade perpassa uma lista gigantesca de questões, e o ponto que a gente escolheu foi o estopim, né, da última semana. Mas dá para ir muito fundo nesse debate, pensar tanto vários casos que aconteceram para além dessa questão toda do Airbnb agora tão recente, mas todos esses outros casos que a gente trouxe. E eu acho que se tem uma regra válida, a regra válida é não alugue um espaço privado inteiro para alguém se você espera que vai poder se sentir no direito de controlar a prática sexual ou a forma como a pessoa se veste ou a forma como ela age, né, dentro, claro, dos limites da legalidade, digamos assim, dentro desse espaço. Então, alugar um espaço privado por inteiro para alguém, sem que você esteja presente ali no momento compartilhando esse espaço, né, também já deixa implícito que o outro vai poder se sentir à vontade para muitas coisas que não devem ser controladas, né? Que não deve ser controlada a forma como o outro se veste, a questão das relações sexuais que o outro estabelece como sua experiência e sua escolha dentro desses espaços privados. Então, são todas coisas que as pessoas precisam aceitar que fogem do seu controle. E dói aceitar que a gente não controla tudo, né? Dói aceitar que a gente não entende tudo, que a gente não entende a experiência do outro, mas é preciso aceitar que não se controla a vida do outro, a experiência do outro, a identidade de gênero do outro, e você não precisa entender tudo também, né? Quem precisa entender é o outro, isso precisa estar bom e satisfatório para a vida dele, e não para a sua, né? E se não está bom para a sua, é preciso se questionar o porquê isso não está bom para você. Né, em que ferida ou em que limitação, em que padrão de automoralidade que isso está tocando, que isso está mexendo, que está causando esse incômodo. Mas com certeza a gente poderia ir muito longe com esse debate, né? E ir para o lado da questão do direito ao corpo, que fere muito a vida das mulheres, das pessoas LGBTs, e para o lado do debate de como essa carga de moralidade também tem muito um discurso do preconceito, da tentativa de normatizar as relações não só sexuais, mas também afetivas e até os comportamentos em geral, como a gente falou ali das danças, das músicas e tudo mais, né? Então também tem até um nível de hierarquia daquilo que é aceito ou daquilo que não é aceito. Por que, que o funk é considerado imoral? Por muitos grupos de pessoas, em muitos contextos, né? E talvez músicas ali que tenham o mesmo conteúdo de falar sobre questões sexuais e de um apelo sexual, por terem um outro contexto cultural, não são consideradas imorais. Então, às vezes, a questão também está na carga cultural ou no contexto em que aquilo é vivido, realizado, e não só na coisa em si, né? Não está na letra em si do funk, está também no contexto cultural em que isso está presente, em que isso é vivenciado. Por isso que tem uma carga de preconceito envolvida, né, nesse padrão de moralidade. Dá para ir muito longe em todo esse debate. Mas queria te agradecer, Robson, pela presença, pela conversa, pelo bate-papo. Espero que a gente consiga deixar gravado dessa vez. Vou ficar aqui atentíssima para quando encerrar eu disponibilizar a gravação para quem não viu. E acredito que a gente fica bem aberto também para mais questões, né, que surjam depois e para novas conversas nesse sentido e em outros também.
Já pediram pra gente repetir o de Complexo Mulher Maravilha, mas eu aviso que a gente já está pensando nessa possibilidade, mas claro que o de hoje abre brecha para mais vários debates que a gente ainda tem a fazer. Eu acho que eu vou ressaltar um pouquinho disso, né, que a gente falou da outra vez e não foi gravado. A Jane e eu fazemos muitas conversas e muitos debates, e a gente optou por alguns a gente trazer a público, porque a gente acredita que mais pessoas podem participar, ouvir, dar suas ideias, pensar mais sobre essas práticas que hoje podem estar cristalizadas dentro e abrir em algumas pessoas as possibilidades, ou até ouvir alguém que pode pensar mais fora do sentido, mais fora dessas caixinhas, e travam a nossa vivência. Né? Então, o que eu desejo para te agradecer muito pelo convite. Foi teu convite, dessa vez, 100%. Apesar de você ter achado que eu não estava te levando a sério. Mas eu sempre te levo a sério. E você agradecer mesmo. Assim, é sempre maravilhoso conversar contigo aqui ou no WhatsApp ou em qualquer momento. E tem trocas maravilhosas e que a gente possa aprofundar cada vez mais nesse debate e que a gente possa ter mais vídeos e mais planos futuros aí, porque temos muito assunto para continuar. E pensar mesmo assim, né, para quem está ouvindo, pensar em que a gente está se propondo nesses espaços públicos e privados quando a gente fala da sexualidade, do que é individual, do que é coletivo. E dizer que se eu alugar uma casa no Airbnb, eu acho que eu vou pôr a observação de pode trepar no local, porque eu não vou ver problema nenhum. Acho que fica a reflexão, né, Robson? A reflexão para as pessoas de se questionem. Questionem até aquilo que parece muito normal na sua vida e que parece que você nem escolheu. Questione o seu padrão de moralidade, questione aquilo que você considera como imoral ou como não normativo, questione as tuas escolhas, seja de ser monogâmico, de viver um relacionamento fechado, seja se for de viver um relacionamento aberto, mas não deixe de se questionar, né? Porque se questionar também é se abrir para mudanças às vezes necessárias ou saudáveis, ou pelo menos se entender dentro das suas escolhas, né? Mas não deixem de se questionar, porque se questionar dentro das suas escolhas, que às vezes parecem automáticas na vida, inclusive os nossos padrões de moralidade, que às vezes a gente não sabe onde aprendeu, é um processo bem importante para talvez mudar esses padrões, né? Ou pelo menos conseguir entender de onde eles vêm. Então, agradeço de novo todos os presentes, agradeço o Robson, espero que a gente tenha conseguido levantar muitas sementinhas de reflexão e de desconforto também, né? Porque às vezes o desconforto é o primeiro passo para a mudança e para o questionamento. E eu não sei como fechar aqui, na verdade, eu tô esperando ele me avisar. Fecha no xizinho lá em cima, que ele vai fechar e te dar a opção de salvar. Ah, então tá bom. Beijo e até a próxima. Obrigado para todo mundo que passou por aí.